Qual o valor da cobertura do seguro de vida em caso de falecimento do titular? Como calcular esse valor? Se você é daqueles que fez um seguro de vida apenas para agradar o gerente do banco, sinto lhe dizer, a sua família pode estar desprotegida, mesmo você já pagando por um seguro. Ou, se você sequer tem um seguro de vida, a reflexão é, e a família, e os beneficiários? Se algo ocorrer, como que sobreviverão? Quais são as despesas que serão pagas? Mas, no final das contas, o valor do seguro, aquela indenização que, em caso de falecimento, ela vai ser direcionada para os beneficiários. Como que eu defino esse valor? O que eu vou te mostrar hoje é um material muito importante sobre isso. Talvez você nunca viu nada parecido na vida, mas vai te ajudar, através de uma simulação hipotética, como que você pode estimar esse valor se você, de fato, tem a preocupação com os beneficiários, com seus familiares, com o bem-estar deles, com as contas pagas e caso ocorra, claro, algo que ninguém gostaria que ocorresse, mas, infelizmente, pode acontecer. Então, o seguro de vida precisa ser bem dimensionado, bem elaborado, para poder garantir a cada pessoa uma realidade diferente, uma indenização que faça sentido para a família e que, sobretudo, gere esse tipo de bem-estar. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque ao longo de muitos anos eu percebo que as pessoas não sabem estabelecer esse valor, o valor mínimo de uma cobertura para o seguro de vida, e muito menos têm ideia sequer como começar. Como muitos também fazem esse tipo de contratação em bancos ou em locais pouco especializados, acabam por serem, entre aspas, enganados, porque pagam por um seguro, mas, no final das contas, o objetivo principal, que é a proteção dos beneficiários, ou a proteção familiar, pode simplesmente não existir. Então eu vou mostrar para você uma simulação para você colocar em prática e já, caso você goste desse vídeo, já deixe o seu joinha, compartilhe, ajude mais pessoas a terem acesso a essas informações e, claro, se inscreva em nosso canal. Aqui você vai receber todas as informações sobre as mais diferentes áreas da sua vida que precisam de proteções na medida certa, sem desperdício, sem rasgar dinheiro. É esse o conteúdo que você vai encontrar aqui no nosso canal, o canal Segurando, ok? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Como eu disse, eu vou mostrar para vocês um caso hipotético que vocês poderão utilizar como referência na sua vida para estabelecer qual o valor de seguro de vida que você precisa. Mas, independente disso, deixe um comentário. O meu WhatsApp está na descrição. Eu tenho outros vídeos sobre esse tema e você precisa também assistir para você formar um entendimento daquilo que você precisa para realmente proteger a sua família de situações imprevistas. Neste caso hipotético, vamos acompanhar aqui o raciocínio. Imagina uma pessoa que tem uma renda mensal, seja como CLT ou como profissional liberal, de 20 mil reais por mês. Se você quiser pegar uma canetinha e anotar, mas eu vou estar mostrando aqui para você. Então, essa pessoa tem 20 mil reais por mês de renda. Ele é casado, tem filhos, ou seja, os beneficiários do seguro de vida são os filhos dele e a esposa. Lembrando que você pode indicar os beneficiários no seu seguro, ok? E essa pessoa tem também despesas pessoais na ordem de 4 mil reais, ou seja, despesas com ela própria. Guarda esse número. 20% da renda mensal, essa pessoa gasta com ela própria. As despesas pessoais, academia, saúde, remédios, etc. Caso de falecimento, vamos estimar aqui 10 mil reais de custos do falecimento. Sepultamento, etc. Transporte, tudo aquilo que envolve um momento triste como esse. E ela também tem 150 mil reais em dívidas, empréstimos bancários, financiamentos. Ela tem dívidas para diversas instituições, nesse caso específico, apenas como um exemplo. 150 mil reais. Ou seja, cerca de 7, 8 salários dela. E, claro, as despesas familiares, tirando os 4 mil que ela gasta consigo próprio, ele tem também 16 mil reais com despesas da família. Ou seja, não sobra nada, gasta todo o dinheiro do mês, mas eu acho que é a realidade que o brasileiro, em especial, tem vivido nos últimos anos. E tem um imóvel próprio, somado ao valor de mercado desse imóvel de 800 mil reais. Você pode também dizer que ele tem uma poupancinha aqui de 100 mil, mas levando-se em conta um imóvel de 700. Mas, ou seja, ele tem de ativos 800 mil reais. E tem sonhos, expectativas para os anos subsequentes. Todos nós temos. Então, é uma viagem que essa pessoa, a família vinha pensando em fazer. É um investimento para um negócio de um filho ou de uma filha. É a troca de um carro. Enfim, é a reforma da casa. São propósitos futuros, ok? Então, aqui, estimado em 300 mil reais.
E o custo do inventário de 8% sobre os 800 mil. Ou seja, esse é o panorama. Então, recapitulando, 20 mil de renda, 4 mil gastando com ele mesmo, funeral se morrer, 10 mil, dívida 150, despesas mensais com a família 16, tem um patrimônio de 800 mil e tem sonhos familiares, né, os sonhos da família, os desejos familiares estimados nos próximos anos em 300 mil reais. E caso ele faleça, o inventário tem um custo em torno de 64 mil, ok? Então considere essas referências iniciais. Basta você colocar a sua renda aqui, fazer essa simulação para você, que você vai acompanhar meu raciocínio também. Agora, acabei de dizer, quais são os fatores que tem que considerar nessa avaliação consultiva, personalizada, para chegar ao valor da cobertura necessária para atingir o propósito do seguro de vida, que é garantir o bem-estar e a sustentação da família num período mais adequado possível, visando garantir as condições de vida dessas famílias. É a renda, as dívidas, o patrimônio, despesas e sonhos, que eu acabei de mencionar. Então vamos lá. Despesas imediatas familiares, pós o falecimento, menos a estimativa de 3 meses. Eu vou explicar aqui o porquê da estimativa de 3 meses. Mas vamos trabalhar aqui com a seguinte leitura inicial. Se as despesas mensais são 16 mil, 3 meses são 48 mil. O trimestre, menos os 4 mil, que é a despesa da própria pessoa falecida. Ok? Então, e nós temos nessas despesas imediatas após o falecimento, a família tem que sobreviver. Se a família gasta 16 mil por mês, 3 meses de despesas, 48 mil. Menos os 4 mil que ele gastaria consigo próprio. Ok? O inventário, 64 mil, funeral, 10 mil, tem que pagar as dívidas de 150 mil, o que daria no primeiro trimestre, logo após o falecimento, 272 mil reais de custo para essa família. Nos primeiros 3 meses. Tem que pagar o inventário, tem que pagar o sepultamento, as dívidas vão bater na porta. É claro que pode, eventualmente, postergar essas dívidas, renegociá-las, mas elas serão cumpridas em algum momento. Mas suponha que sejam dívidas que exigem a quitação imediata, como muitas situações, dívidas com familiares ou coisas do tipo, então os 150 mil está dentro desse pacote dos 3 primeiros meses. A família precisaria desse dinheiro para passar por essa primeira etapa após o falecimento do titular, que neste caso ele é o provedor da casa, ele que tem a renda. E ele faleceu, a família perdeu a renda dele. Ok? Então, já diante disso, vamos imaginar aqui o seguinte. Qual a primeira coisa que você tem que pensar? Depois desse entendimento, desse balanceamento entre receitas, despesas, patrimônio e dívidas e sonhos, você precisa pensar o seguinte. Quanto tempo você pretende garantir o bem-estar da tua família após, se ocorrer o falecimento, o seu falecimento? 24 meses? 36 meses? Então é necessário que nós pensemos o seguinte. Eu não estando aqui, quanto tempo que a minha família consegue se recuperar e voltar a produzir receita, dinheiro para a sobrevivência dela própria? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ou mais que isso? Então o primeiro indicador que você precisa ter após essa análise financeira é: eu quero garantir a tranquilidade da minha família se ocorrer algo comigo por no mínimo 2 anos. Então neste caso aqui, no mínimo 2 anos, a gente vai já começar a falar do valor a contratar, da cobertura de morte no seguro de vida. Lembrando que o seguro de vida, ele não serve apenas para quem morre, né? Até porque não é para ele, é para os beneficiários. Mas existem coberturas de doenças graves. Veja na descrição, eu deixei um vídeo incrível sobre isso. Existem coberturas para pagar a renda, se a pessoa ficar doente ou inválida, ela vai ter uma renda inválida parcialmente. Ela vai ter uma renda durante o período de recuperação dela. E, claro, acidentes pessoais, como perda de membros, etc. Tudo isso também o seguro de vida resolve. Então, é um mito dizer que o seguro de vida é só para quem morreu, que o titular nunca pode ser indenizado. Isso não é verdade. Acompanhe os demais vídeos e você vai entender comigo, porque tudo que eu falo aqui, você não vai ouvir em bancos, você não vai ouvir em outros lugares que pretendem vender seguros para você. Eu estou trazendo uma visão consultiva e personalizada, porque eu quero que você faça a melhor escolha, na medida certa, sem rasgar dinheiro, sem desperdiçar dinheiro, mas que você, de fato, tenha uma decisão que garanta a tranquilidade dos seus familiares. E sua, inclusive.
Então, se você está buscando, você tem a seguinte definição: Marcelo, eu quero no mínimo 2 anos de tranquilidade para minha família, se eu falecer. Ok. Então, nós vamos 21 meses, são 24, menos os 3 que eu já calculei, né? Lembra dos 272 mil que precisa no primeiro trimestre? Então, 21 vezes 16, que são as despesas mensais, dá 336 mil, só para pagar a despesa. Mais os 272 do primeiro trimestre, nós temos 608 mil reais, que essa família vai precisar para se manter por 2 anos. Marcelo, eu quero também que não apenas as despesas estejam pagas. Eu quero que eles realizem nesses 2 anos alguns sonhos que nós já tínhamos combinado. Eu quero que eles façam uma viagem. A gente já tinha definido uma viagem. Eu quero que, se isso ocorrer, no meu caso, eu quero que eles realizem parte desses sonhos ao longo desses próximos 24 meses. Então, você coloca mais um valor compatível com esse sonho. Pode ser, por exemplo, a minha filha se formou em veterinária. Eu quero que ela abra uma clínica. Você coloca o seu sonho aqui. Você vai garantir que tudo aquilo que estava programado, já estabelecido, que possa acontecer e que tenha dinheiro para isso. Então, neste caso, o valor da cobertura do seguro de vida, o valor a contratar, seria de 708 mil reais. E que você, claro, dependendo da sua idade, o valor mensal desse tipo de seguro, ele é muito mais barato do que você imagina. Muitos confundem o valor de seguro de vida com o valor do seguro do carro, que é muito mais caro. E o seguro de vida protege aquilo que nós temos de maior valor, que é a família. O bem-estar dos filhos, da esposa, do marido e da família. Então, aqui é um exemplo, partindo daquelas informações que eu coloquei para vocês, qual que seria o valor mínimo a contratar. No segundo cenário, a mesma análise, partindo de 24 para 36, eu quero 3 anos de tranquilidade para minha família, pelo menos em relação às despesas e em relação a alguns sonhos que nós já tínhamos programado. Mesma coisa, 33 menos 3, dos 3 primeiros meses, 528 mil, mais o primeiro trimestre, 800 mil, mais 200 mil de sonhos, para 3 anos, 1 milhão. Essa deveria ser a cobertura que essa pessoa deveria utilizar para tranquilizar a sua família de uma forma correta, personalizada, e nós podemos colocar outras informações aqui. Nós podemos colocar outros custos de inventário, outros patrimônios, despesas futuras, maiores ou menores. Eu estou passando para vocês um método, que ninguém conta isso para você. É muito provável que, se você vai fazer um seguro, até mesmo com um corretor, você vai perguntar para ele, tá, mas qual o valor que eu faço do seguro de cobertura? Ele vai dizer, faz 200 mil aí, faz 100 mil, faz 500 mil. Você não pode sair fazendo um seguro dessa forma. Você está falando de algo que é o que existe de mais valioso, que é justamente a nossa família. Então precisa ter um critério mínimo. Eu estou revelando para você os primeiros passos para você conseguir já dar início a essa análise. Evidente, como eu te falei, se você quiser comentar, mandar mensagem no Zap, que o meu link do WhatsApp está na descrição do vídeo. Eu vou te ajudar a fazer essa simulação. Da mesma forma, se você quiser esse mapa mental, me pede no WhatsApp ou nos comentários que eu encaminho para você. E a gente pode marcar uma conversa individualizada e eu vou detalhar, entrar nos detalhes para que você avalie essa questão. Ocorre também uma questão aí, uma situação muito comum. As pessoas que têm seguro de vida e que contrataram de qualquer jeito ou sem levar em conta esses critérios que eu estou explicando para você, elas têm coberturas que podem estar defasadas, ou seja, não protegem os beneficiários e a família na totalidade, ou podem ter coberturas superdimensionadas e está pagando mais caro nesse seguro do que precisaria. Se você tem dúvida em relação à sua situação, da mesma forma, manda sua pólice no WhatsApp para mim e nós vamos fazer uma análise gratuita para você, ok? Sem nenhuma preocupação, e eu vou te dizer se você está bem ou não em relação ao seu seguro. Porque nós temos 2 grupos de pessoas. Aquelas pessoas conscientes, preocupadas com o bem-estar familiar, em proteção do patrimônio, de tudo aquilo que ela conquistou ao longo da vida dela para não ser dilapidado no caso de falecimento, para pagar despesas, custas, ou advogados, inventário. Todos esses custos, se não tiver um dinheiro imediato para resolver esse problema, como eu respondi aqui, nessa visão de primeiro trimestre, o que a família vai ter que fazer? Ela vai ter que, no mínimo, gastar o dinheiro do inventário e para poder liberar, depois de algum tempo, o patrimônio principal. Só que aí fica a pergunta, e nesse intervalo, quem é que paga as contas? Quem é que vai pagar a escola do filho? O supermercado? As dívidas? Vai esperar o inventário? Quem vai pagar o próprio inventário?
Então, o seguro de vida existe para resolver esse problema. Essas são as pessoas que têm consciência e que não vão deixar os seus familiares numa situação difícil e complicada, caso ocorra uma infelicidade como essa. Então, e do outro lado, nós temos o grupo de pessoas que são inconscientes sobre esse assunto ou despreocupadas, que elas não têm ideia nem sequer o custo de um sepultamento, ou muito menos de um inventário, e ela não tem resposta à pergunta como: quem vai pagar a despesa do mês da família se o provedor falecer? Quem vai suprir as necessidades imediatas? Quem vai pagar o valor do inventário? Quem vai pagar o advogado? Então, gente, o seguro de vida, ele, em outros países mais avançados que o nosso, ele é o seguro que praticamente as pessoas já nascem com ele. Porque o nível de educação e consciência da população, ele é muito mais elevado. Então, se preza mais pelo bem-estar da família do que de qualquer outro bem material. Lembrando que imaginar que a família vai ter que vender bens para sobreviver não é uma situação agradável, ao contrário. E é frustrante. Anos e anos, décadas de trabalho, simplesmente os bens são queimados para poder honrar compromisso. E, claro, você já ouviu muitas histórias como essa. Você conhece pessoas que já passaram por isso, assim como eu. A gente enxerga e vê isso todo dia acontecer. Mas fica a dica. Eu já mencionei isso. O seguro de vida, ele é muito mais barato e o valor dele, ele é muito mais importante do que qualquer outro seguro que existe. Depois dessa simulação dos 24 e 36 meses, eu te pergunto, e após os 36 meses? Já pagou o inventário? Já pagou as despesas? A família já está bem? Será que a esposa já está trabalhando? O marido já recuperou? Já está produzindo receita própria? Mas o que acontece depois? Se nada disso acontecer, será que não é melhor fazer um valor adicional a esse 36 e a esses 24, como uma gordurinha a mais, uma margem de segurança? Fazer, por exemplo, 1.300.000 nessa simulação de 36 meses? Porque você já anotou. Você tem que levar o que tem que ter em mente, o prazo que eu quero dar de tranquilidade para minha família. 12, 24, 36, 48. Esse é o fator de decisão somado às outras variáveis que eu coloquei aqui para compor a variação. Mas você precisa ter essa resposta. Ah, não, os meus filhos já vão estar trabalhando, já tem renda, vão estar produzindo, o meu patrimônio já foi para inventário, já está desembaraçado, a família já está tranquila. Está tudo certo. É só para você pensar. Estou colocando aqui para você pensar. Então, gente, voltando aqui rapidamente. Se você quer entender como construir algo personalizado que faça sentido para você, você tem essa primeira opção. Pede para mim o material, eu encaminho para você. A marca e agenda comigo uma conversa de meia hora, 40 minutos. E eu vou, com a nossa equipe, preparar algo personalizado para você, para que você tenha tranquilidade que não está jogando dinheiro fora, e muito menos desprotegido, e sua família idem. E você vai encontrar a melhor alternativa. Como eu disse, se você já tem seguro, manda a tua apólice para mim, eu vou analisar sem compromisso nenhum, vou te dizer se você tem opções mais baratas com a mesma cobertura, se você precisa aumentar a sua cobertura ou diminuir, ou seja, evitar qualquer tipo de perda ou de ausência de proteção para o futuro, ok? Se você curtiu essas informações, deixa aí o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Todas as famílias, sem exceção, precisam desse conhecimento que eu compartilhei aqui. Isso pode fazer a diferença, salvar as famílias de passar por dissabores desnecessários. Então faça isso, clica, comente, compartilhe. Eu respondo todos os comentários. E não deixe de assistir os vídeos sobre doenças graves e as diárias de incapacidade temporária, que também podem, de fato, transformar a sua vida e realmente deixar você dormir tranquilo, com a consciência tranquila e a certeza que o bem maior, que é a própria família, ela está, de fato, protegida. Ok? Espero que você tenha gostado. Fui!